Vamos lá então, mais uma edição de Ponto e Contraponto. Eu, Benhur Ferreira, junto com o Edir Viegas. Edir, tudo bem, Benhur? Beleza pura? Muito bem. Estou acompanhando aí a evolução da política, né, Benhur? Mas está ficando interessante o quadro. Muito né? interessante. Essa, quem gosta, né? Oxe. Faltam quantos dias para os 50 e poucos dias? 50 e poucos dias. Agora a população começa também a parar para enxergar quem é candidato, já que passamos aí a Copa do Mundo, tal, uma situação mais amena, né? Mas você falando isso, eu me lembrei da entrevista ontem, não lembro o nome dela, a CEO da Instituto Ideia, ela dizendo justamente isso, olha, quem gosta de política está super inteirado, mas a grande massa começa a se ligar agora, né? Exato. E muita gente define nas últimas 2-3 semanas. É igual o prazo de advogado, né? Sempre na véspera. Aliás, é o dia do advogado, né? Parabéns, né? Eu não advogo há muito tempo, minha ouvinte dessas peças, mas parabéns para você que advoga. Nós todos também. Vamos lá então com a nossa primeira matéria de hoje. Bora! Olha, é o seguinte, baixo tempo de bola rolando na Série A mostra que a CBF precisava fazer algo. Só para explicar para quem não acompanha o dia a dia do futebol. É o seguinte, Edir. Na Copa do Mundo foi feita uma experiência e foi exitosa para fazer com que o futebol não tenha tanta malandragem como tem. Uhum. Veja, ninguém quer tirar até uma certa malícia do esporte, né? Uma certa esperteza no bom sentido. Sim. Mas tem que ter um limite. O que está acontecendo? O cara finge uma contusão, finge que levou uma pancada, o goleiro vai bater o tiro de meta, demora pra caramba. O jogo, pra você ter uma ideia, o jogo tem 90 minutos. No Brasil, tem dados mostrando que tem a bola rolando, às vezes fica 50 minutos. Já teve partida que a bola rolando foi menos de 50 minutos. Nossa. Então, na Copa do Mundo foi adotado o quê? Tem um tempo para o goleiro bater o tiro de meta, senão vai dar escanteio. Tem um tempo para bater lateral. Se a pessoa cai no campo, ela tem que ser atendida e ficar 1 minuto fora. Tá? Então, a ideia é o quê? Você dá mais agilidade para o jogo e você temer essa pressão em cima do juiz, porque há uma diferença quando você vê jogo da Copa do Mundo e vê jogo no Brasil, é impressionante. Confusão, empurra, falta de respeito com a autoridade. No fundo, Edir, o futebol é uma metáfora do que nós somos, né? Do ponto de vista positivo, da criatividade, da beleza, da ginga, da improvisação, daquele axé, eu diria, mas ao mesmo tempo também de uma coisa bem bagunçada, que não é profissionalizada, uma coisa que a pessoa quer levar vantagem em tudo, né? Enfim, um pouco é essa a ideia da gente. Eu sei que muitas vezes alguém deve estar pensando, olha, não sei se a CBF é mais legítima, né, para organizar. Mas, em todo caso, eu acho que é um passo importante, né? É um começo, né, Benhur? É um começo, porque a gente viu nessa Copa do Mundo o comportamento de jogadores da nossa seleção lá, né? Deploráveis, né? Provocações desnecessárias. O próprio Messi também teve lá os seus pecadilhos, né? A sorte. Mas nada se compara ao que o Neymar fez. Exatamente. Né? Então, ali mostra a educação ou a falta dela. Né? Essa é a situação. Agora, a sorte que essas medidas, a discussão é para implantar no Brasil, porque se fosse na Argentina, rapaz, ia ter revolução. É verdade. Porque o argentino é muito mais agressivo que o brasileiro. É, muito mais marrento, né? Mais nesse sentido, né? E tomara que essas medidas dentro do campo tenham sido feitas fora de campo, né? Sim. Os clubes, futebol, pessoal, é entretenimento, mas futebol é uma indústria também. Gera emprego, então tem que ter transparência. Você não pode ter, muitas vezes, como no Mato Grosso do Sul, né? Presidente de federação eternizado no poder, né? Isso acontece em vários lugares, enfim. Então, está na hora que essas mudanças para o bem do futebol, a profissionalização, reflita também fora das 4 linhas. Então, esse é o nosso breve comentário sobre esse ponto. Vamos mudar de assunto? Bora? Vamos lá. Eduardo Bolsonaro diz ter pago $10 para a filha não tomar vacina nos Estados Unidos. Como é que é essa história aí, Edir? Pois é uma situação assim lamentável do ponto de vista sanitário, lamentável do ponto de vista do negacionismo, né, da antivacina. Não é um discurso que cabe num mundo onde a eliminação de diversas doenças só se deu em função da vacinação, das campanhas de vacinação em massa. Aí tivemos aí a pandemia da Covid, onde essas teses negacionistas germinaram e agora também voltou à cena em função do depoimento do Fauci, aquele sanitarista estadunidense, né, que permaneceu calado numa audiência no Senado, né? E aí foi totalmente deturpada a imagem, a mensagem que ele não passou, porque ele não se manifestou,
E muitos políticos, aqui eu destaco o Rodolfo Nogueira, deputado federal, dizendo que foi desmascarado, que Bolsonaro tinha razão, uma série de bobagens, né? E o Eduardo Bolsonaro, para não perder também o bonde da história das baboseiras, gravou um vídeo se vangloriando da própria ignorância, né? Dizendo que por $10, né, ele conseguiu uma declaração que dispensou a filha dele, de 5 anos de idade, né, da vacinação obrigatória no Texas. E lembrando que lá nos Estados Unidos, né, você está lá com uma situação de caso me parece que é de sarampo, que começa a preocupar. Né? É um começo grave, não é uma pandemia, mas um indício. E ele vem se vangloriar disso. Só que daí tem um problema sério. Ele fez isso nos Estados Unidos, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, se ele fizesse isso no Brasil, ele estaria encrencado. Né? E tem aí já políticos de esquerda do campo sociológico, né, ideológico contrário, já encaminhando essa questão para o Ministério Público Federal para instauração de inquérito para apurar o comportamento do Eduardo Bolsonaro. Não, e tem um aspecto que você estava falando, eu lembrei, que é curioso. Aí você que está nos acompanhando vai ver que estou relatando fatos. O irmão do Eduardo Flávio Bolsonaro tem se apresentado para se mostrar como moderado, como o Bolsonaro que se vacinou. O Bolsonaro que se vacinou. Mas cá para nós, hein? Eu não sei qual que é a sua opinião, mas tem coisa que voltar de novo esse negócio de como que é cloroquina, ivermectina, a ciência. Obviamente que aqui a colar pode ter tido, com certeza tem casos, né, de uma certa complicação, mas em geral as vacinas funcionam. Sim. Essa campanha anti-vacina atrapalha muito. No caso da paralisia infantil, do sarampo, né? Quantas coisas a gente já estava livre e esse movimento anti-vacina, né? É curioso isso do nosso mundo digital, né? Que a gente pode se comunicar, cada um virou um comunicador, mas como é importante você que está nos acompanhando aqui, checar as informações, né? Porque tem gente, olha, igual você falou, eu fico impressionado de ter gente que vibra com esse tipo de coisa, né? Cara, a ciência, as pessoas estão como se tivesse uma conspiração para vender vacina. É uma coisa, pô, eu tenho filho, você que tem filho, pô, vacinei meu filho desde quando nasceu, qualquer coisa que sair de vacina, né? Vacina é muito positiva e de novo volta esse assunto. Exato. Né? Como se a gente não tivesse outros problemas, ela está no Brasil, né? E aí eu sempre pergunto, tá, então a vacina causa todo esse problema, o Fauci estava errado, o Bolsonaro estava certo, os negacionistas estavam certos. Tá, nós chegamos a ter 4 mil mortes por dia no Brasil em função da Covid-19. O que estagnou o avanço da Covid? Foi reza? Foi oração? Foi ivermectina? Foi cloroquina? É evidente que não. Foi a vacinação. Ah, mas eu conheço um fulano que ele adquiriu cardiopatite aguda porque vacinou. Gente, casos isolados, tá? Não é regra. Toda pessoa que usa caso isolado para uma discussão pode saber que não tem capacidade de discussão. Você tem que ver o conjunto. Ah, mas minha amiga se deu bem nos Estados Unidos. A sua amiga se deu bem, mas a ampla maioria não se dá bem nos Estados Unidos. O Eduardo se deu bem, lógico, com uma mesada de 2 milhões do pai até eu me daria bem. Então, essas coisas de pegar alguns pontos, né? A falta de argumento de quem não tem argumento é justamente esse, individualizar a discussão. Agora, o que está em voga aqui, que se está se colocando na mesa é o seguinte: a vacinação infantil é um direito dos pais ou dever de proteger a criança? Essa é o que você tem que decidir, para que caminho você quer ir. Né? Infelizmente, esse tipo de comportamento do Eduardo Bolsonaro surge no pior momento, né? Você está aí com o sarampo também no Brasil, também avançando, era uma doença que já estava controlada, agora você começa a ver alguns casos pipocando aqui e ali. E se tivermos a enfrentar aí uma poliomielite, por exemplo, que colocou tantas crianças em cadeiras de roda, você negar ao seu filho o direito de não contrair uma poliomielite, cara, isso é coisa de pai, de mãe. Por uma questão ideológica, né? É uma coisa... E aí, Edir, você falando, me veio à memória, né? Entre outros, né? Você deve conhecer alguém, você que nos acompanha deve conhecer alguém, mas eu me lembro do Cabalmi, né? Cabalmi morreu de Covid, não teve a oportunidade de se vacinar, né? Entre outros, né? Que a gente conhece. Estou falando do famoso, deputado, tudo, né? E, enfim, então é lamentável mesmo nesse momento, mas tomara que você que esteja nos acompanhando, e o que a gente fala aqui agora vai checar, vai ver, né,
como que a eficiência das vacinas, né? Como é que a gente conseguiu eliminar várias doenças do mundo moderno por causa da vacina, enfim. Então, também você tem que fazer o teu dever de casa. E também, o Edir colocou muito bem, para argumentar também, debater, né? Sim. Mas uma coisa importante, eu aprendi, não perca a calma com o extremista. O extremista gosta de ir por tudo ou nada. Então, se me permite, dialogar com o extremista, com gente que é muito cabeça, assim, que não para pensar, para ouvir, tem que ter suas estratégias. Também você também não gasta muito sua energia, mas vale a pena, eu acho. Almoço de família, um culto na igreja, um futebolzinho. Você dá uma conversada, mas colocar as contradições, né? Sim. O cara aponta um caso que deu errado a vacina, você pode apontar milhões de casos que a vacina deu certo. Mas aí, né? Com todo respeito a quem tem alguma, que já sabe de antemão que aquele produto ativo vai trazer problemas para a sua saúde, esse sim, eu respeito. Ele não vai se vacinar por uma questão de saúde. Se eu usar uma vacina, por exemplo, que tenha o ovo como um dos componentes, eu sou alérgico. Aí tudo bem, vamos respeitar, né? Agora, no caso de você só o discurso pelo discurso para... venci o debate, nós estávamos certos. Não dá, né? Venceu o quê, né, Bel? Vamos lá, então? Mudar de assunto? Governo amplia a lista de doenças que dão auxílio-doença sem carência. Quais são, Edir, esses... Você tem aí essa lista? Vamos resgatar. Vamos resgatar aqui também. Deixa eu ver aqui quais são esses... essa lista de doenças que dão sem precisar de carência. Eu tenho aqui a matéria. É mais uma notícia boa, né, Ben? Porque nós temos aqui o princípio da universalidade do SUS, né, que é exemplo aí para o mundo inteiro. Acho que temos um sistema semelhante na Grã-Bretanha, se não me engano, no Reino Unido, né, que seria o SUS nosso lá com outro nome. Mas aqui, ampliando a listagem, uma excelente notícia. Localizou? Eu localizei aqui, ó. Entre outros, a gestação de alto risco, que isenta o segurado de carência para receber o benefício. Agora são 18 condições isentas de carência. O trabalhador precisa manter a qualidade do segurado e comprovar incapacidade temporária. Deixa eu ver se tem mais aqui. Eu estou lendo o resumo. Você fala além da gestão de alto risco. No final tem uma lista. Tem uma lista? São as 4 últimas da lista. Tuberculose ativa, presta atenção aqui, tá no G1 essa matéria, se você quiser checar, estou fazendo um resumo. Tuberculose ativa, hanseníase, transtorno mental grave, desde que esteja cursando com alienação mental, neoplasia maligna, o câncer, né? Cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doenças de Parkinson, espondilite anquilosante. Isso é difícil. É difícil, trava-língua, né? Nefropatia grave, estado avançado da doença de PG, não sei como pronuncia, síndrome AIDS, né? Contaminação por radiação, hepatopatia grave, esclerose múltipla, acidente vascular encefálico agudo, abdômen agudo cirúrgico e gestação de alto risco. O que chama atenção nessa listagem é a inclusão da gestação de alto risco, né? Me parece que os números aí de óbitos aumentou, né, na última década, e aí o governo, as autoridades sanitárias, evidente, monitoram isso, né? E de fato é uma situação que requer muita atenção, muito cuidado. Em um estado de bem-estar social, é bom sempre a gente lembrar, pessoal, o Brasil é um estado democrático de direito, está no artigo 1º da Constituição, ou seja, o Brasil é um estado que combina o liberalismo, o respeito ao indivíduo, com a questão social, com a questão ambiental, enfim. O fato é que a gente tem que criar uma rede de proteção, né, não estamos falando aqui num direito básico, né? A pessoa com uma doença grave como essa tinha que às vezes cumprir um prazo de carência. Está sendo dispensado, é uma medida humanitária. Tem custo? Tem. Mas que as pessoas possam viver em dignidade? Tem custo, né? A democracia tem um custo. E democracia não é só votar, hein? Votar é um ponto importante da democracia, mas onde há miséria, você não tem democracia. Você pode ter pobreza, né? Tem que ter pobreza, desigualdade de renda, isso, enfim, né? Se não for num grau exacerbado, mas agora você ter pessoas que têm que ter uma carência por determinadas doenças, e geralmente são pessoas pobres, né? O INSS, né? Não dá tempo. Eu vejo casos aí de cardiopatia, cardiopatas. Então tem que colocar um stent, tem que colocar e vai lá no posto de saúde e marcam para daqui a um ano. Daqui a um ano você volta. Ele não sobrevive mais um ano. Se já estabeleceu que ele tem que inserir o stent, como é que eu espero um ano? Mas é fazer o quê? Aí tem que judicializar. É verdade. Vamos lá, então. Vamos mudar de assunto.
Essa aqui vamos discutir um pouco, né? A geopolítica. Nunca isso no Brasil teve tão pautado por questões externas ao nosso país, né? A manchete Estados Unidos dizem que domínio nas Américas nunca mais será questionado. Só para resumir para você, o Departamento de Estado americano soltou um vídeo, né? Dizendo, entre outras coisas, reafirmando a doutrina Monroe. Você lembra que a gente estudou lá no ensino médio, né? A América para os americanos. É uma doutrina do século XIX, onde os Estados Unidos diziam que não podiam os países europeus terem domínio, colônias na América, e agora no século XXI eles ressuscitam essa doutrina, dizendo, em outras palavras, indo bem no popular, aqui é o nosso quintal, e nós, ninguém vai poder questionar essa questão da hegemonia da minha liderança estadunidense nessa parte do mundo. É interessante, Benhur, porque se você for buscar socorro na história, você tem lá a descoberta do Brasil em 1500. Aí você tem a colonização portuguesa aí, por vários séculos, né? 2 ou 3 ou 4 3 séculos. 3 séculos, tá. E os Estados Unidos vem em 1823 e adota a doutrina Monroe. 1823 nós estamos falando, nós estamos em 2026 do século XXI. E falando, nós vamos ressuscitar essa doutrina, ou seja, Portugal colonizou o Brasil. Hoje não poderia mais, já que Portugal é um país europeu, hoje estaria proibido sob o ponto de vista norte-americano, estadunidense, melhor dizendo. Né? Mas não que abriríamos para a colonização, que isso não existe mais. Agora, o posicionamento do Donald Trump é aquela coisa imperialista das mais absurdas, né? Em pleno século XXI. E aí tem algumas consequências disso, né, Benhur? O anti-americanismo deve aumentar muito aqui na América do Sul. Eu vejo assim, mesmo os países alinhados com os Estados Unidos, que é o caso Colômbia, Paraguai, Bolívia, e veja que nesses países a eleição da direita foi por poucos votos, são países divididos. Então a tendência é aumentar o anti-americanismo. Também a busca de parcerias, principalmente do Brasil, que é líder regional, economias asiáticas e europeias, vai correr atrás disso, porque não tem outro jeito, tem que sair dessa dependência dos Estados Unidos. E hoje também tem mais um detalhe, os Estados Unidos não podem se jactar como a única potência bélica do planeta. Verdade. Eu não vou fazer o que eu quero. O que os Estados Unidos fez na Venezuela, ali foi um sequestro, mas com apoio interno. Ali não dá para dizer que os Estados Unidos chegou lá na estratégia e invadiu o país, ninguém viu aquele monte de helicóptero, ninguém viu nada e aconteceu tudo aquilo. E outra jogando bomba lá nos barcos ali de supostos traficantes na costa venezuelana. No Brasil vai acontecer o quê? Vai fazer a mesma coisa? Porque quando você entra num embate desse com um líder regional como o Brasil, você vai ter o apoio de outros países também tão potentes quanto os Estados Unidos. A União Soviética, eu posso citar a China, a própria China, que hoje é o maior parceiro comercial do Brasil, né? A União Europeia. Então não é uma coisa fácil. Para mim, eu penso que é muito da bravata nessa declaração aí, porque não dá. Agora, eu acho o ponto mais importante dessa discussão é de que forma os nossos candidatos à presidente da República vão se comportar. É agora que nós vamos separar os adultos desses, fica na sala só os adultos. Porque corremos o risco de ter aqueles que vão falar assim, não, os Estados Unidos têm razão. Né? Seria um viralatismo assim dos mais exacerbados, né? Mas eu fico de olho nisso agora, porque é muito de bravata. Os Estados Unidos vai ter eleição agora no final do ano, é provável que o Trump perca a maioria no Congresso, e se perder, esse pesadelo do governo Trump aí para a democracia deve chegar ao fim, ou pelo menos ter enfraquecer, né? Ter um freio, né? Então é tudo isso, e que nós jogamos isso, Benhur. Eu aposto nisso, de um freio no Donald Trump com as eleições de final de ano. Mas tem um ponto que eu também queria trazer aqui para a nossa reflexão, agregar o que você falou, essa tentativa de influenciar aqui na América do Sul de uma maneira indevida. Fez assim na Argentina, prometeu 20 bilhões de dólares se o Milei ganhasse a eleição legislativa, o Milei ganhou. De certa forma, interferiu na Colômbia também, e o candidato lá acabou ganhando. Na Venezuela, o Edir já descreveu. Agora tem o seguinte, né, pessoal? Sem pachequismo, né? Mas o Brasil, com todo respeito aos nossos amigos, irmãos da América do Sul,
é uma potência média. Está entre as 10 maiores economias do mundo. Uma nação com mais de 200 milhões de habitantes. Tem gente que fala que o Brasil é uma civilização nos trópicos. O Brasil diversificou, inclusive, seu mercado. Eu estava vendo, acho que saiu ontem, diminuiu a exportação para os Estados Unidos, mas aumentou para a Índia, para a China, para a União Europeia, enfim. Bem, então, só para ter ideia do volume, 31,5% para a China e 9,4% para os Estados Unidos. E tem aumentado para a Índia, que é a nação mais populosa do mundo. Ou seja, ao mesmo tempo, o que você percebe? O deputado... O que o Lula tem feito? Ele tem poupado o Trump indo para cima do Marco Rubio. Marco Rubio, falando que é um latino-americano frustrado, que não gosta do Brasil. O Marco Rubio terceirizou a resposta ao Lula. Um deputado republicano da Flórida postou uma foto, no lugar do Maduro colocou o Lula e, enfim, com palavras de baixo calor, ofendendo o presidente do Brasil. Enfim, mas eu quero que você que está nos acompanhando pense para além de Lula, a gente está falando do Estado brasileiro. Da nação. Da nação. Ou seja, tem que ter respeito. E aí não significa anti-americanismo. O Brasil, a gente sabe que algumas coisas que o Brasil exporta para os Estados Unidos, só os Estados Unidos pode consumir, porque tem uma sociedade rica, né, desigual, mas rica. O Brasil tem tradição de se relacionar com China, Estados Unidos. Não tem porque o Brasil escolher um lado. O Brasil tem que, todo mundo, né, quer comprar do Brasil. O Brasil tem que fazer esse tipo de coisa. Mas admitir que vem embaixador para cá, venha pessoas tentar questionar nosso sistema eleitoral, aí não tem como, porque o problema é que as pessoas confundem o governo com o Estado, com a nação. O Lula vai passar, vai ganhar, vai perder a eleição, mas tem que defender a soberania do Brasil, que vai além dos governos. Então, tomara que os candidatos, a gente tenha o mínimo de consenso. Tipo assim, olha, a gente briga entre a gente, mas ninguém pode meter a colher aqui na nossa... Claro, se for para defender os direitos humanos, alguma coisa assim, você tem a previsão da ordem internacional proteger o indivíduo. Mas não é o caso. No caso, você está vendo um país, o mais rico do mundo, o mais bem armado do mundo, indevidamente tentando influenciar na eleição de um país democrático e amigo, né? Amigo há 200 anos, relação comercial, e sem qualquer motivo válido. Racional, né? Por causa do PIX, atrapalha nossos negócios. Vamos falar aqui um pouquinho do PIX. Em função do desmatamento da Amazônia, que diminuiu, e os Estados Unidos usando dados do governo passado. Ou seja, não faz o menor sentido, né? Agora, só que nós temos aqui quem dá apoio para isso. O grande problema nosso é que tem gente aqui no Brasil que acha que os Estados Unidos estão corretos nesse tipo de invasão, de tentativa de usurpar a soberania nacional. Mas aí que dá, Edir. Aí, sem querer dar lição de moral para ninguém, cada um tem o seu jeito de pensar. Quando a pessoa é muito anti alguma coisa, ela perde a racionalidade, né? Você ser crítico do bolsonarismo, do lulismo, enfim, do getulismo, qualquer coisa que você seja crítico, acho que não faz bem. A democracia é feita de pluralidade, alternância de poder. Agora, quando a pessoa é anti demais, ela não consegue diferenciar o joio do trigo, né? Aí aproveita um momento como esse, vai enfraquecer o governo brasileiro. Enfraquece o país. Porque um país desse tamanho, com todo respeito, não pode ficar de joelhos. Ainda que não é bravata. Mas não dá para imaginar o Brasil, tem que continuar negociando, nossos diplomatas, tudo, mas chega uma hora que o Brasil tem que falar grosso também, porque não dá para admitir uma nação querer interferir no processo eleitoral aqui no Brasil. Vamos mudar de assunto? Vamos lá? Acho que até o assunto seguinte tem um pouco a ver com isso. Não é. Aqui a questão do PIX tem como colocar aí? Já de imediato? Tem como? Só para a gente dar sequência essa questão da... isso aí, ótimo, porque tem diálogo que a gente está falando aqui agora, é o seguinte, Edir, Banco Central avalia conectar PIX a sistemas internacionais e liberar fluxo como garantia de crédito. Então, é o seguinte, pessoal, olha, duas coisas para colocar na sua cabeça. A americana não rasga a nota de $100, né? Então, eles têm um objetivo muito claro, terras raras, influenciar na eleição do Brasil, que é alguém de preferência aliado deles, e não é aliado, não, é subordinado de preferência, é a questão do PIX. Por quê? Porque o Brasil está expandindo a tecnologia do PIX. É bom dizer, foi criado no governo Bolsonaro, mas hoje é um patrimônio do Brasil. Um patrimônio do Brasil, tá? E ele está fazendo tanto sucesso que várias pessoas estão querendo copiar, e agora essa possibilidade de... Já tem essa matéria sobre o valor econômico. Já tem pessoas fazendo transação. Já tem vários países que estão já. E tem pessoas já no exterior pagando coisa com PIX. Eu não sei como é que funciona ainda. Tem no Paraguai. Teve uns amigos que foram para o Paraguai agora, início do ano, pagaram
tudo em Assunção, tudo com Pix. Tudo com Pix. Tudo com Pix. Olha que você vê, não precisa mais levar dinheiro, Nada. cartão. Não precisa comprar lá é Guarani, no Paraguai, Guarani. né? Não precisa comprar Guarani, nem dólar. Paga na hora ali, faz o Pix. Cara, os caras não vão. Você vê o sucesso do Pix. Aí é que tá o desespero. Quanto a American Express, a Visa, Mastercard vão perder de dinheiro, hein? É muita grana, E gratuito o Pix, né? Sim, o gratuito Não paga a taxa, porque o comerciante, quando vende a crédito, né? E agora, no crédito ele tem que pagar uma taxa. E a cultura do brasileiro é pagar a prazo, né? Nos Estados Unidos é tudo à vista, né? Lá tem essa cultura de se pagar tudo à vista, né? Em função da taxa de juros também, né? Aqui no Brasil, aqui na América Latina, você tem essa questão de parcelamento. E agora, chegando isso, o Pix avançando, daqui a pouco vai ter o Pix internacional parcelado. Você vai fazer a compra na Amazon, você vai comprar com Pix, uma plataforma estadunidense, vendendo produtos estadunidenses no mundo inteiro, mas você pagando com moeda brasileira. Né? Vai ser uma coisa, um avanço. Se prepare que o tio Sam vai ficar muito chateado. E outra coisa também, o Pix nessa matéria fala como garantia de crédito. A pessoa, a empresa vai, quando for tomar um crédito, ela vai demonstrar os Pix que ela tem para receber e funciona como uma garantia para o empréstimo. Então também ajudando no crédito Pix, né? Porque agora tem essa troca de informações, essa relação interbancária, ela está muito dinâmica, né? Você faz assim, você faz a operação usando o cartão de determinada bandeira, essa informação já entrou no sistema, já mexeu com o seu score lá no Serasa, é uma coisa... Agora, como sempre, você que está nos acompanhando, que tem pessoas idosas, avô, tio, um vizinho, oriente, porque tem muito golpe também no Pix, né? Sim. E agora com a inteligência artificial, estava vendo esse dia uma matéria, né, de imitando a voz das pessoas, sabe? Então, eu não ouvi nenhuma notícia ainda por aqui, mas daqui a pouco vai chegar a gente mandando a voz, né, do teu filho, pedindo, né, sei lá, um Pix, fazendo uma... Existe um vídeo que circula pela internet, eu nunca chequei se é verdadeiro ou não, se é fake news. Essas ligações que a gente recebe diariamente, que ninguém fala nada, e que você fica alô, alô. Os especialistas dizem que você não responder nada ou nem atender, porque seria para gravar a sua voz, para jogar numa inteligência artificial, para reproduzir a sua voz. Entendeu? Para depois, quando você entrar falar com um banco alguma coisa, usar a sua própria voz, porque tem um sistema de identificação de validação pela voz do cliente. Caramba, então, ó, ficar esperto, né? Não sei se é verdade. Você que ouviu o dia, checa e vê se ajuda a gente a pesquisar aqui, ver se procede esse vídeo. Vamos mudar de assunto? Esse também é bem interessante, a gente está direto trazendo essa questão de saúde aqui. Planos têm acesso prévio a laudo de junta médica, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, aponta irregularidade. Explica isso aí, Edir. Pois é, essa é uma matéria do jornalista Tiago Erdi, que saiu no UOL, que é o jogo das cartas marcadas nos planos de saúde. É interessante essa matéria, meu. Ela traz qual é a situação quando o cliente da operadora chega lá no X, olha, o meu médico pediu para... pediu não, ele receitou para eu fazer uma tomografia computadorizada. É um exame relativamente caro, deve estar uns 4, 5 mil reais hoje, penso, tá? Não vou cravar valor, só que a operadora nega. Não vão fazer porque o nosso médico aqui da operadora avaliou e falou que não precisa. Aí você tem uma norma da Agência Nacional de Saúde, que regula os planos de saúde, que é a RN 424/2017. Então se forma, né, quando é negado, forma aí tipo um comitê. Então, eu, como paciente, indico o meu médico que pediu a tomografia. O plano de saúde que negou apresenta o médico dela, que fez o laudo negando também, justificando a negativa. E entra um terceiro médico, que é o médico desempatador. Esse é o termo que se usa aí nessa regra. Então, no final, os dois médicos se manifestam, ele vai emitir um parecer conclusivo, que será a base para o plano de saúde atender ou não. Ou seja, se o parecer conclusivo disser que o médico do paciente tem razão, o plano de saúde vai acatar e vai fazer o exame. Se for o contrário, então aí ficou 2 contra 1, né? Então, na maioria, o plano venceu a disputa. Agora, aqui que está o problema que o jornalista Tiago Erdi localizou, né? Quem é o contratante do médico desempatador? É uma empresa chamada Advice Health, né? Agora, quem é essa empresa? Ela é responsável pela operacionalização dessas juntas médicas para as operadoras de plano de saúde.
Ela que Então, o plano de operacionaliza. saúde tem 2 votos. Dois em votos. tese. Já começa em tese com 2 votos. Agora, é aquela história, não dá para falar que o vínculo do médico com os devices vai refletir, porque o médico pode ser independente, deve ser independente, mesmo porque ele está como um juiz ali. Agora, chama atenção, a segunda situação que chama atenção em função disso, a credibilidade do procedimento. O juiz, quando ele está envolvido com uma das partes, ele se declara impedido ou suspeito, em função da meu relacionamento, mesmo que ele não tenha amizade, mas conhece, eu falo, olha, eu não vou votar, eu não vou julgar isso aqui. Os árbitros, então, existem justamente para isso, para tirar, para decidir. Aí, mas pode piorar mais ainda. Porque antes do médico desempatador assinar o laudo, então ele analisou o que disse o médico paciente, o que disse o médico do operador, ele vai laudar, fala, olha, concluo que não tem direito ao procedimento. Antes dele laudar, que a conclusão passa pela Device Health para ela fazer uma correção administrativa, esse é o termo, entre aspas, correção administrativa. Ora, se eu tenho que passar por uma correção administrativa, quem garante que essa correção já não é a indicação de que a operadora já leu o laudo, o que se concluiu, e vamos mudar isso aqui? Então, coloca totalmente sob suspeita esse procedimento. E essa situação veio a público, a Agência Nacional de Saúde foi ouvida e disse que se trata de uma situação irregular. Agora, desde 2017 isso existe, Benhur. Quantas negativas aconteceram? Quantos laudos não foram negados aqui, confirmados pela Advice Health? E quantos desses casos não foram judicializados e hoje aí abarrotam o judiciário e o custo da saúde está cada vez mais caro até em função disso, do grande volume de judicialização. Ora, eu penso que a ANS teria que ser mais enérgica. Isso aqui é típico de você... se ela criou essa regra, a ANS, como é que ela não regulamenta o funcionamento dessa fiscaliza, regra? Né? Exato. E uma coisa importante, essas agências têm um papel estratégico, né? Porque ela não vai agir de uma maneira injusta. Os planos têm suas razões. Mas nesse caso, esse relato que o Edir faz, essa matéria, mostra que a cidadã leva uma desvantagem, né? Total. E não dá, acho que a agência, insisto, ela não vai atuar da maneira que não é. Ela tem que atuar de maneira técnica, de uma maneira ver se realmente, porque a gente sabe que às vezes tem médicos, infelizmente, que pedem exames que não têm necessidade. Então, ter esse critério, ter essa espécie dessa junta é importante. Agora, não dá para ser algo que, em tese, o plano de saúde sempre vai ter o seu pedido aceito em detrimento do usuário, né, Edir? Ele tem que cuidar da saúde financeira do plano, lógico que ele tem que cuidar, né? Tem que cuidar, porque senão não sobrevive. E o custo de saúde, todos nós sabemos que é muito caro. É muito caro. Mas também a mensalidade do plano também não é barata. E você não usa o plano sempre, você usa, né? Você usa de vez em quando, ainda exato, bem, né? A população mais idosa talvez use um pouco mais, mas eu vejo muitos jovens aí que você paga o plano durante 10, 15 anos e usa 1 ou 2 vezes para uma consulta. E olhe lá, né? Então isso aí é um ativo das companhias que não está tendo contrapartida no ativo, pelo menos nessa faixa etária, né? Mais ou menos por aí. Tá bom por hoje, Edir? Bom, é muito isso? bom. Isso aí, Benhur. Então tá, um abraço, até a próxima oportunidade. Forte abraço a todos.